Queridos, mais uma vez, mais uma manhã aqui reunidos, não? Na presença do Senhor, mais uma vez com vida. E eu quero, nessa manhã, te convidar a fazer algo. Antes da gente iniciar a palavra. Quantos estão felizes aqui, nessa manhã? Coloque-se de pé um instante. Você está feliz mesmo? Eu estou com uma grande expectativa do que Deus vai fazer aqui nessa manhã. Eu quero te convidar nesse momento a você dar o seu melhor aplauso ao Senhor. Pode começar, aleluia. Continue aplaudindo ao Senhor. Diga o quão grande Ele é. Diga palavras de adoração a Ele. Diga, Senhor, Tu és o Deus da minha vida, Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Senhor, Tu és grande, Deus. Aleluia, Pai. Oh, xerecantera alabás. Senhor, a Tua presença é real, é por isso que aplaudimos ao Senhor. Aleluia, Senhor. O Senhor é bom. É por isso que cantamos, quão grande é o Teu nome. Porque sobre todos o Senhor está. O Teu nome é poderoso, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Oh, Deus. Deus, muito obrigado. Deus, a Tua presença aqui é tão perfeita, Pai. Tão perfeita e agradável, Pai. Eu sinto, Pai, o fogo do Senhor aqui. Os Teus rios, Pai, neste lugar. Nós cremos, Pai, na Tua palavra. Nós cremos, Pai, que há uma esperança para nós. Ainda que os dias sejam difíceis, Senhor, nós entregamos o controle da nossa vida ao Senhor, Deus. Oh, Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Aleluia. Pode se assentar, querido. Oh, Deus. Amados, abra sua Bíblia ou o seu aplicativo. Josué, capítulo 1. Aleluia. Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Vai dizer a palavra assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora, você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites desta terra serão o seguinte: ao sul, o deserto; ao norte, os montes Líbanos; a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus; e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca, diga nunca, o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados dele. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for.
Fale sempre do que está escrito do livro da lei. Estude esse livro dia e noite, ou medite neste livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. E mais uma vez, lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar aonde você for. Só até aí, queridos. Amém, glória a Deus. Queridos, há uma promessa e uma declaração de Deus sobre Josué. Aqui Deus faz uma declaração para Josué logo após que Moisés morreu. E de ajudante ele passou a comandar o povo, onde ele entraria na terra onde Deus prometeu aos antepassados dele. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus, a primeira coisa que ele disse para Josué foi: prepare-se para atravessar o grande rio. E queridos, nesta manhã eu vim trazer para você algumas coisas que Deus disse ao meu coração relacionado a esse texto, porque quando a gente fala de rio, a gente também vê isso como alguns obstáculos da nossa vida. Porque na Bíblia você vai ver, por exemplo, um relato de quando os discípulos estavam no barco, atravessando aquele rio, e naquele momento os ventos, a tempestade, tudo aquilo começou a assolar o barco. E queridos, existe tempestades na nossa vida. Existem ventos fortes que passam sobre a nossa vida. Mas nenhuma tempestade ela é para sempre. Nenhuma chuva dura todos os dias do ano. Ora faz chuva, ora faz sol. E assim como Deus, que controla todas as estações do ano, o outono, Ele controla o inverno, a primavera, o verão. Assim na nossa vida, a gente também tem as nossas estações. Na nossa vida também a gente passa pelos momentos de inverno, mas também a gente passa pelos momentos de verão. E ora a gente chora, ora a gente sorri. Existe um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. Eclesiastes no capítulo 3 já dizia que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. O pastor Luiz Gustavo acabou de dizer aqui a questão acerca de propósito. Quantos têm um propósito aqui nessa manhã? Quantos têm um propósito de vida aqui? Queridos, eu estou aqui pela graça de Deus. Eu não fiz nenhum esforço para estar aqui nesse lugar, no sentido de estar aqui atrás de um púlpito, ministrando a palavra para vocês. Eu não estudei teologia, aquela coisa, eu estou em curso. Mas eu não sou um grande teólogo. O pastor dessa igreja, o pastor Marconi, tem ministrado para a gente, né, esse curso. A diaconisa Nelsa também, que é a nossa professora também. Mas eu estou aqui pela graça de Deus. Eu estou aqui tocando um instrumento, cuidando do ministério de louvor, ajudando no que eu posso aqui, porque existe um propósito de Deus sobre a minha vida. E existe um propósito de Deus para cada um que aqui está. Você não está aqui por acaso. Deus não te tirou lá do Brasil, seja lá quantos anos for, para você estar aqui por acaso. Talvez se a gente tivesse combinado essa reunião há muitos anos atrás, talvez não daria certo. Porque aqui existem muitos estados do Brasil representados aqui, desde o norte do país ao sul do país. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos reuniu aqui nessa manhã.
para falar do amor dele, para dizer que existe uma esperança, para dizer que existe uma promessa sobre as nossas vidas. E queridos, quantas coisas a gente passou para chegar até aqui? Quantos obstáculos e rios atravessamos para chegar até aqui? Alguns chegaram até aqui com muita saúde. Alguns chegaram aqui com pouca saúde. E talvez você pode me perguntar: mas pastor, crente fica doente? Crente perde? Sim, crente fica doente, crente também sofre percas. Quando eu falo percas, eu coloco essas aspas aqui, não é no sentido de perder e você ficou por isso mesmo. Não é nesse sentido. É no sentido de que Deus sabe o que é melhor para você. Então quando às vezes Ele fala não para você, não é porque você perdeu, é porque Ele é o seu pai. E o pai sabe o que é melhor para o filho. E, amados, por esses dias, mais precisamente essa semana, eu e a minha esposa, a gente foi acometido de vamos dizer assim, um prejuízo financeiro. E naquele momento, nós ficamos muito irritados, a gente ficou muito desgostoso, eu acho que é essa palavra, a gente ficou muito triste. Falou, poxa, né, a gente fazendo tudo e as coisas, né, acontecendo e tudo mais, mas de repente a gente vem e sofre um baque desse. E a gente ficou assim, sabe, num estado onde o nosso emocional ficou muito afetado, principalmente da minha esposa. Mas até então foi um prejuízo financeiro. Até aí tudo bem. E, irmãos, eu confesso aqui diante do altar que o meu coração, ele se encheu de eu não vou dizer uma profunda angústia, mas eu fiquei muito angustiado e muito triste. E eu falei assim, amor, eu vou conversar com Deus. E eu vou colocar tudo o que aconteceu diante dele. E eu estava no carro, eu estava dirigindo, indo para o trabalho. E aí, como sempre, eu coloco o meu foninho bonitinho e eu comecei a meditar no Senhor e comecei a dizer para o Senhor: Deus, Pai, eu estou muito bravo. Eu estou muito triste, estou muito chateado por tudo isso que aconteceu com a gente. Não é justo isso acontecer com a gente. Pai, eu estou na tua casa terça-feira, eu estou na sua casa quarta-feira, quinta-feira também nós temos atividade aqui. Às vezes a gente tem que trocar e às vezes passa até sexta-feira. Eu estou aqui domingo de manhã, sabe? Eu tenho feito tudo, eu sou ofertante, eu sou dizimista na sua casa. Por que aconteceu isso? E parece que eu senti apenas Deus quietinho, só ouvindo eu fazer todas as minhas murmurações, todas as minhas reclamações. E naquele momento que eu comecei a falar e falar e falar, eu falo pouco, né? Então você imagina, Deus só ficou assim. E aí eu falei, Deus, eu não sei o que eu faço. E eu tô bravo, porque eu sou dizimista na sua casa. Eu não aceito ter essa perca. Aí parece que eu ouvi Deus dizer assim, ó, acabou? Agora é minha vez de falar. Queridos, como eu estou falando com você aqui, não foi algo que falou ao meu coração, ou algo que passou na minha mente, não. Foi claro o que Deus falou comigo. Sabe o que Ele disse? Ele disse assim, Ele disse, eu vou te falar exatamente com as palavras que o Senhor falou comigo. Ele disse assim, filho, escuta aqui. Há pouco tempo atrás você estava na minha casa, e você ministrou o que sobre o dízimo e a oferta? Que nós devemos fazer isso por generosidade. Você fez isso porque você
ama a minha casa. E você também disse aos meus filhos que você fez isso porque você me ama. Então agora inverteu? Quer dizer então que você faz isso por uma troca? Você dá o dízimo e eu simplesmente não deixo que nada aconteça com você? Ou você está fazendo isso porque você ama a minha casa e porque você é generoso? Foi exatamente isso que Deus disse. Naquele momento, eu fiquei quieto, em silêncio. Eu não consegui abrir a minha boca para falar absolutamente nada. E aí eu disse assim, tá bom, Senhor. Eu falei assim, eu entendo, perdão. Eu me empolguei aqui e eu disse o que talvez não deveria dizer, mas é porque eu sou homem e sou falho. Me perdoa, Senhor. Mas eu não acho justo. Foi desse jeito que eu falei. Aí Deus disse assim para mim de novo, filho, escuta aqui. Você tá com um carro novo, não tá? Aí eu falei, tô. É melhor ou é pior do que você tinha? Eu falei, é melhor. Aí ele falou assim, teu aluguel tá pago? Eu falei, tá. Tá faltando alguma coisa de comer na sua casa? Eu falei, não. Você tá vivo, não tá? Eu tô. Você tá trabalhando, não tá? Todos os dias. E Deus disse assim, há poucos dias atrás você orou para que eu tocasse no coração do seu chefe para você ter uma folga, porque você não estava aguentando tanto trabalho. E eu fiz isso, não fiz? Eu falei, fez. Teu filho está vivo, não está, do acidente? Tua esposa está viva, não está? O que está faltando para você? Você pegou Covid? Nem isso eu deixei você pegar. Até aqui eu estou com você. E no final sabe o que ele disse? Para de reclamar. Você é jovem. Eu te dou trabalho todos os dias. Dinheiro para você não vai ser o problema. Eu já deixei alguma vez faltar alguma coisa para você? E nisso eu desabei. E eu prometi, até com a minha esposa, que nós não entraríamos mais no mérito da questão. Que nós não falaríamos mais sobre esse assunto. Porque até aqui, Deus nos levou. Essa é a primeira lição que eu aprendo. Você vai atravessar um rio. E no rio você vai encontrar dificuldades. No rio, as tempestades virão. No rio, as lutas vão vir. A segunda coisa que Deus, Ele disse para Josué, Ele disse o seguinte. Ele disse assim: seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso. Olha aqui Deus dando a dica qual é o segredo do sucesso. Enquanto tem muita gente, né, os coaches, e faz e prepara aquilo, já estava escrito isso há muito tempo atrás. Qual é o segredo? E ele vai dizer assim no 9, e lembre-se, no 8, fale sempre do que está escrito no livro da lei, medite no livro dia e noite, e esforce para viver o que está escrito no livro. Querido, sabe o que eu acho lindo em Deus? É porque Ele diz o seguinte, Ele diz assim, esforça-te. Ele não está dizendo aqui para Josué o seguinte: você vai viver, que senão eu vou te matar. Ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo: filho, esforce para viver a minha palavra, e você terá sucesso.
mas em todo momento Ele está dizendo: seja forte e corajoso. Josué, ele teve falhas? Sim ou não? Ele é um homem, todos falham. Eu não tenho tempo aqui de ficar explicando, porque o tempo ele voa já. Meu Deus, eu estou olhando ali. Mas Josué, ele também teve suas falhas. E queridos, eu quero dizer para você que não é por conta das nossas falhas, não é por conta da sua falha, que você vai anular a sua vida. Não é por causa de pequenos deslizes que a gente comete ao longo do curso da nossa vida que você vai deixar de servir ao Senhor, que você vai deixar de fazer as coisas para Deus. Existem pessoas que, porque em algum momento da sua vida cometeram algum deslize, alguma falha, elas se afastaram e elas não exercem mais nenhum ministério. Existem essas pessoas. Deus está apenas dizendo: esforça-te para viver o que está escrito aqui. E queridos, um dos problemas muito grandes quando a gente se afasta da presença, ou quando a gente não se sente digno, o pior é quando a gente se afasta. E é aqui que eu quero chegar, é um ponto muito importante. É onde o diabo ele começa a atacar você. É onde ele começa a lançar setas contra a sua vida. E ali ele começa a trabalhar na sua mente de uma maneira que ele diz: você tem que ficar quietinho mesmo onde você está. Ali não é lugar para você ainda. Você não é digno disso. E Deus, em todo momento, você vai ler ao longo da Bíblia toda. Depois eu vou ler aqui mais para o final. Você vai ver ao longo do curso Deus dizendo de tempos em tempos para os seus profetas, para os seus filhos: seja forte, seja corajoso. Eu sou aquele que te salva, aquele que tem misericórdia. Eu sou aquele que te ajuda. E ele diz o quê? Eu nunca te abandonarei. E por que é que às vezes a gente se afasta da presença de Deus? Não sei, eu não vou hoje não. Não vai hoje? Mas por quê? Depois de tudo o que Deus tem feito? E às vezes a gente, desculpa aqui a expressão, irmão, mas às vezes a gente é muito ingrato. Parece que a gente tem vivido uma geração onde nós somos a geração de que a gente não consegue ouvir o não. A gente só quer ouvir as coisas boas. A gente não quer que nada de ruim aconteça. Você já parou para ler a Bíblia? Você já viu o que esses homens sofreram? O Eduardo, ele acabou de ministrar aqui no louvor, nessa última música, sobre Paulo e Silas. Esses homens foram açoitados porque ministravam a palavra de Deus, porque pregavam o Evangelho. Quantos aqui já tomou um couro na rua porque estava anunciando o Evangelho? Ninguém, né? Você é livre, meu querido. Você é livre para adorar o Senhor. O preço já foi pago na cruz por você. Por que você se sente dessa forma? Por que talvez você fala assim: para mim não dá mais? Mas você não sabe do meu interior. Eu entrei num abismo e eu não consigo sair de lá. Eu vim aqui nessa manhã dizer algo para você nessa manhã. Que não existe abismo profundo demais onde Deus não pode chegar. Não existe distância longe demais onde Deus não possa alcançar. Não existe escuridão densa demais que Deus não possa desfazer. Ele é o grande eu sou. Sabe o que a Bíblia diz?
Quando Eduardo falou aquilo sobre quando a gente tá longe, a gente vê aquele Deus de longe e tudo mais. Queridos, se eu não me engano é no livro de Oséias, ou é Obadias, eu não vou me lembrar exatamente, mas eu creio que no livro de Oséias vai dizer que Deus faz da terra o estrado para os seus pés. O estrado, sabe o que é? Sabe a cama? Você não tem um estrado embaixo? Ali eu associo como descanso. Eu já li uma versão que diz que Deus faz da terra descanso para os seus pés. Olha o tamanho do Deus que você serve. Olha o tamanho do Deus que você tem na sua vida. Olha o tamanho do Pai que você tem. Essa semana foi uma puxada de orelha de Deus para minha vida. Nisso é o que eu acabei de contar para vocês. No carro. E eu falei, Deus, Tu és maravilhoso. Como Tu é grande. E eu estou aqui, queridos, como eu disse no começo, só pela graça. Mas sabe de uma coisa? Sabe o que Deus disse ao meu coração? Assim como um violão. Esse violão é top, lindo. É um Gibson. Tem um teclado aqui. Tem uma bateria ali. Mas isso aqui não passa de nada se não tiver alguém para manusear isso aqui. Não passa de um pedaço de madeira com corda. Isso aqui, não importa os recursos que isso aqui tem, se não tiver alguém para manusear esse instrumento, de nada vale. Queridos, assim é a nossa vida. Não somos absolutamente nada sem o fôlego do Espírito Santo. Nós não somos absolutamente nada se não for Deus que rege as nossas vidas. Se a gente não entregar o controle da nossa vida para Deus, de nada vale. Nós somos apenas existentes neste planeta. Mas como eu disse, há um propósito, há uma promessa de Deus. E eu quero declarar nessa manhã, já estou profetizando que vai ter culto à noite. Mas eu quero profetizar nessa manhã que toda depressão, em nome de Jesus, caia por terra. Que toda angústia, que toda dor, que toda dúvida caia por terra hoje, em nome de Jesus, porque nós servimos um Deus grande, um Deus que faz a terra descanso para os seus pés, um Deus que dá provisão todos os dias para nós, não importa as circunstâncias. Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Aleluia. E queridos, deixa eu falar uma coisa para você, um segredo que eu descobri esses dias. Sabe o seu passado? Aquele passado negro, que às vezes te impede de estar aqui, ministrando, trabalhando, servindo de alguma forma. Quando o diabo chegar para você e dizer sobre o seu passado, você pode até dizer assim, realmente, fale por você, eu era, mas a Bíblia tem uma promessa para mim. Eu sei qual é o meu futuro. Em Apocalipse diz que vencerá o Cordeiro e aqueles que estão com o Cordeiro. Eu sei do meu futuro. E o seu? Pode falar para o diabo isso. E o seu futuro? Eu conheço você também. Pode falar para o capeta. Conheço meu passado. Mas eu também sei muito bem aqui, sobre o seu futuro. E é por isso que o diabo ele tenta fazer isso com a vida do crente. Ele tenta derrubar, porque ele quer levar para o lago do fogo do inferno mais pessoas com ele. Porque ele já está condenado. Não tem mais saída para ele. Para ele só resta o horror eterno. E ele vai tentar levar o máximo de pessoas que ele pode. É por isso que a Bíblia, o que eu acabei de ler aqui, Deus diz para Josué, cuidado,
vigia, medite na palavra dia e noite. Mas Erickson, tem que ficar lendo a palavra todo dia e noite, como é que eu trabalho? Queridos, presta atenção, é meditar. Você consegue meditar fazendo outras coisas. Não está falando para você se tranque no quarto e leia a palavra de Deus dia e noite. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, medite na minha palavra dia e noite. Você está pintando? Glória a Deus. O Senhor realmente é o meu pastor e nada me faltará, de nada eu terei falta. Está batendo lá no martelo, lá, qualquer coisa que você está fazendo, com o que você trabalha, medite na palavra. Confie no Senhor. Esforça-te para que então você tenha sucesso. Olha que linda essa palavra. Olha que promessa maravilhosa de Deus. E queridos, indo já para o fim, olha isso aqui, que maravilhoso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Seja aqui, seja no norte, seja no leste, seja no oeste, não importa, Deus estará com você. Há uma promessa de que Ele não nos abandona. Somos nós que nos afastamos muitas das vezes, mas Deus, Ele sempre está conosco, perto de nós. Entenda isso. É por isso que nessa manhã eu disse que toda depressão ela tem que ir embora. É por isso que eu disse e tenho orado a Deus que eu não aceito nenhuma enfermidade no meio do povo de Deus. Porque se Ele de fato está conosco, essas coisas não podem prevalecer na nossa vida. Essas coisas ruins do mundo, as más notícias, elas vêm sim, mas a promessa, Ele diz, não desanima, seja forte. Queridos, a Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro e que depois não existe mais. É passageiro. Toda tempestade uma hora vai acabar. E não esqueça que é Deus, é o próprio Cristo que nós servimos, que anda por cima das águas, que Ele vai em direção até você. Certa vez eu ouvi uma pregação sobre isso, sobre o rio, quando os discípulos estavam no barco, e eu achei lindo aquela colocação daquele pastor, porque ele disse o seguinte, ele disse que estava aquele vendaval, aquele vento que afunda navios, aquele vento que derruba árvores, aquela tempestade, e ele estava dormindo. Deus estava descansando ali. E naquele momento, quando aqueles discípulos se desesperaram, esse pastor, ele disse o seguinte, ele falou assim que o que acordou ele foram os filhos. Uma onda por cima do barco, aquele trovoada, não foi capaz de acordar Cristo. As suas tempestades, os seus problemas não acordam Cristo, mas os filhos, a sua voz, o faz despertar. Eu falei, uau, que lindo, que maravilhoso isso. Obrigado, Jesus. E amados, deixa eu falar algo para você aqui. Josué, ele teve as suas crises emocionais, ele teve os seus problemas, mas ele foi sempre um homem muito temente a Deus. Ele guiou o povo para chegar até a terra prometida. E olha só o que diz a Bíblia, quando eu li esse versículo 9, que Deus, Ele é conosco todos os dias. Escute isso aqui.
Eu vou ler uma série de versículos para você entender quem é o seu Deus, quem é o seu Pai. Você está preparado? Então, coloca os seus ouvidos bem atentos agora. Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Mateus 28:20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Jeremias 15:20. Eu farei de vocês uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com vocês para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. E agora o mais lindo de todos. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você vai pecar amanhã? Talvez. Vai te afastar do amor de Deus? Ele acabou de dizer que o futuro não é capaz de nos separar do amor dele. Não existe altura nem profundidade. Não existe anjos e nem demônios. Não existe nada. Sabe o que Deus está dizendo nessa manhã para você? Filho, não existe nada que pode afastar o meu amor por você. Sabe o que Deus disse para Isaías uma vez? Ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Essa é uma das maiores declarações de amor. Queridos, nós precisamos viver o nosso propósito. Você precisa entender qual é o seu propósito. Você precisa entender qual é o teu chamado também. E entenda que o propósito, quando Deus tem um propósito na vida da gente, o propósito não é para nos engrandecer, mas o propósito é para alcançar outras pessoas. O Criador da lâmpada, Ele não fez para engrandecimento próprio, mas Ele fez em benefício de um mundo inteiro. E hoje, quantas iluminações nós temos? O Criador do telefone criou esse meio de comunicação onde impactou gerações e gerações, e hoje parece que é a coisa que mais comanda no mundo todo, né? Que a gente não fica sem o telefone. Ele cumpriu com o propósito dele. Sabe qual era o propósito de Cristo? Se você olhar para o irmão do seu lado, você vai descobrir agora. Era te salvar para que você estivesse aqui. Era para que nós estivéssemos aqui, vivos. Porque toda a dor Ele levou sobre si. Todo o pecado Deus levou sobre si. O maior propósito, a maior
promessa estava nas mãos do Senhor. E é por isso que eu estou aqui para dizer nessa manhã para você: você é livre para adorar o Senhor. Você é livre. Cara, a gente joga bola, Thiago, e ninguém atrapalha a gente. A gente se quebra todo na semana, fica andando assim. Não é gostoso? Queridos, quando você sai daqui, você vai para sua casa depois, você vai curtir esse domingão lindo, maravilhoso. Olha o sol que está lá fora. Durante a semana você vai estar trabalhando, você vai estar respirando, você vai estar vivendo. Enquanto nesse momento existem pessoas que estão morrendo. Neste momento agora, em alguns países, existem pessoas que estão morrendo de fome, crianças que estão morrendo. Existem pessoas que têm que se trancar debaixo de uma caverna, sei lá o que, para poder pregar a palavra, para poder ouvir um pouco de Deus. E você aqui é livre. Você é livre para tocar, você é livre para ministrar, você é livre para poder falar do amor de Deus. Você é livre. Não existe nada que vai nos separar do amor de Deus. Quantos aqui recebem essa palavra?